Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós vamos conversar com a nossa Daniela Egeia, nossa irmã e amiga, que é psicóloga, e nós vamos falar sobre a importância da doutrina espírita na nossa construção mental. E eu quero agradecer, Daniela, a sua participação, e que é muito bem-vinda, e já passar para você a palavra para nós estarmos conversando sobre esse tema. Muito bem, agradecendo também, primeiramente a toda a equipe, doutora Aguinaldo, mais uma vez aqui no Papo do Bem. É um privilégio estar, nesse ambiente de luz, E saúde mental e espiritismo, o que a gente poderia relacionar, Hoje nós percebemos, e trazendo um pouquinho de pesquisas, do quanto que o curso de psicologia, está tendo um aumento, de busca, de procura por estudantes, para vestibulares, e isso é um indício de que cada vez mais nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, e aí nós trazemos o espiritismo para fazer uma comparação de como que a gente pode unir essas duas ferramentas para que a gente consiga aí estabelecer um equilíbrio, nessa encarnação, para a gente conseguir lidar com os nossos conflitos que fazem parte, do nosso processo evolutivo, de uma forma mais amena, Então nós temos essas ferramentas aí que nos ajudam, a vivenciar a nossa experiência, no nosso processo evolutivo, Ô Daniela, minha filha foi num congresso agora no Rio de Janeiro, não sei se você participou, um congresso de psiquiatria e neurologia. E ela ficou lá 3, 4 dias participando do congresso. E ela esteve comigo agora, domingo, que foi de quarta até domingo, me falando que no congresso já se ventila muito filosofia, o questionar, não é? E o relacionar com outras informações que fogem um pouco da ciência ortodoxa, Então, ela estava me dizendo, lógico, hoje a neurologia, a psicologia e a psiquiatria estão caminhando muito passo a passo, mas ainda se valoriza muito a medicação, Mas ela estava me dizendo que hoje tem pessoas que estão trabalhando em cima dessas outras alternativas que possam estar contribuindo para o tratamento e até a profilaxia da doença mental, Sim, e nós temos aí, inclusive eu até postei isso hoje, nas redes sociais, de uma pesquisa de uma revista internacional muito conceituada, JAMA. JAMA? Uhum. E ela traz a importância hoje da saúde, da importância da saúde mental e o quanto que as referências, da medicina integrativa estão sendo importantes para esse processo de reconexão. E uma delas é a meditação. A meditação, várias pesquisas estão trazendo, um índice que a compara ao poder da oração. Então, muitos profissionais da área, da saúde psíquica, que até então se utilizava apenas de indícios científicos, medicações, enfim, programas relacionados a pesquisas. Hoje a gente tem aí várias ferramentas que, inclusive, a meditação, na prática de Mindfulness, é uma das propostas que estão sendo muito indicadas em tratamentos da saúde mental, Então, olha, tem um trabalho que mostra que desde os tempos idos da descoberta dos antibióticos, a alimentação trouxe muito mais recurso de melhoria na saúde do que os antibióticos. Quer dizer, não estamos falando de alimentação só. Isso significa o quanto nós alimentamos de uma maneira errada, equivocada. Quer dizer, uma alimentação saudável, bem orientada, tem muito mais importante do que o antibiótico na saúde global, não na saúde apenas psíquica, mas de uma forma global. Integral, então você imagina, integral. Então hoje, muito importante, você falou da
da mentalização, ou vamos dizer assim, dessa reflexão mais profunda, mas a alimentação, o exercício físico, uma mente positiva, esse equilíbrio que a gente busca, né? Como isso é importante, lógico que é tudo baseado em informação. A gente começa pelo entendimento, depois vai buscar os elementos, né? Mas, de qualquer forma, muitas coisas estão sendo agregadas hoje para evitar a doença e, quando tem, no recurso do tratamento. Sim. E o que a gente percebe cada vez mais, né, doutora Aguinaldo, que a busca por meios integrativos, né, são muito ricas. Cada vez o aumento dessa proposta tem feito parte, né, dos consultórios médicos, né? Então, trazendo um pouquinho para a doutrina, a gente percebe hoje que mais de 70%, não sei se o senhor já tem essa informação, que a humanização está muito vinculada ainda aos instintos, né? Então, a gente está muito desconectado com a proposta que a doutrina traz, que é essa evolução moral, né? Então, esse afastamento que hoje nós estamos vivenciando, principalmente, que eu acredito que as redes sociais, no sentido da mídia, né, ela potencializa esse distanciamento que o indivíduo, esse espírito, ele está na busca dos prazeres imediatos, né, daquele prazer de satisfação imediata. E muitas vezes a gente se afasta dessa conexão com a espiritualidade. E o corpo, de alguma forma, ele precisa mostrar para a gente que nós estamos se afastando do nosso propósito, que é essa evolução moral. Só que a desconexão está muito grande. Então, no livro Escutando os Sentimentos, né, trazido pelo Vanderlei Oliveira, né, que traduz ali o espírito deixa eu olhar aqui que eu até esqueci, da Hermance. Ela traz essa desconexão e o quanto que nós precisamos, a partir das doenças, muitas vezes é uma forma dela nos reconectar, né, com a nossa espiritualidade, para a gente realmente se reposicionar no nosso papel aqui, né, reencarnados, de progresso evolutivo. Então, a gente precisa aprender a se reconectar. O que seria isso? Ouvir os nossos sentimentos. A gente precisa ouvir o que o nosso corpo está falando, né? Eu acho que isso está vindo muito forte, né? Justamente vendo a medicina cada vez mais buscando, né? Possibilidades novas, né? De integrar o ser humano cada vez mais a essa reconexão. Por isso, muitas vezes, as medicações, em alguns casos, elas estão ficando em segundo plano. A tentativa primordial de muitos profissionais hoje está sendo buscar essa reconexão, né? Que cada vez mais a gente percebe, né? As doenças falando conosco. É preciso da gente desenvolver, e aí também entra a questão da psicologia, que nos ajuda a se reconectar, porque o escutar nada mais é do que a gente se ouvir, e ouvir é se conhecer, para eu entender o que está sendo falado para mim, né? Eu acho que nesse sentido a gente vê a questão, e aí vem a importância da alimentação, porque quando eu estou conectada e quando eu estou ouvindo o que o meu corpo está dizendo, eu vou buscar uma alimentação melhor, ou eu vou buscar dar uma alimentação melhor para minha família, porque eu estou querendo essa evolução moral. Então, se eu busco uma evolução moral, a alimentação também é importante ela ser diferenciada, né? Diferenciada em itens caros? Não, diferenciada no prato que eu vou oferecer para minha família, no momento que eu vou estar junto com a minha família, né? Essa desconexão é justamente isso, é estar junto, e estar junto, uma boa alimentação, né? Uma boa integração com o seu interior, né? O Cristo, como o maior psicólogo da humanidade, né? Pelo menos que nós conhecemos até hoje, ele dizia assim: conhecereis a verdade e ela vos fará livres, né?
E na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona se essa evolução moral viria junto da evolução intelectual. E o benfeitor vai dizer, Kardec, que não. Primeiro, a evolução intelectual, e diga-se de passagem, diz ele, muito depois vem a transformação moral. Quer dizer, toda a nossa problemática vem do espírito. Essas mazelas que nós temos no corpo promanam da alma. Nós trazemos viciações lá do pretérito, de outras experiências transatas, já vivenciadas em outros corpos. E esta vivência não adequada à proposta crística e divina gera problemas em nível espiritual que translada para o corpo, e o corpo é o expurgo das doenças da alma. Então, muitas das vezes, nós estamos hoje doentes do corpo porque somos doentes da alma. E Jesus, entendendo isso, veio nos chamar a atenção para que a gente viesse conhecer a verdade e nos libertar. E a verdade está exarada em todas as suas informações. Eu sou a verdade, disse ele. Então, nós teríamos que estar pensando numa maneira de estar vivendo a proposta crística. Ah, mas é muito difícil. Sim, mas não é impossível. Podereis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Então, o que nós teríamos que fazer? Estudar mais o psicólogo, né? Estudar mais os seus conceitos, as suas informações, porque ele foi muito direto. Ele não diz, eu penso, você deve fazer, eu acho. Não. Jesus foi sempre enfático, faça assim. Então, você falou numa coisa muito interessante, essa desconexão. Por quê? Hoje, quando se cria uma criança, por exemplo, é para ele ser um doutor na vida, ganhar muito dinheiro e viver da melhor maneira possível. Mas dificilmente um pai ou uma mãe pensa assim, eu vou fazer do meu filho um homem de bem. Então, vai começar na evangelização intraútero, que hoje já tem, né? Nossa casa está agora iniciando esse trabalho, evangelização desde os primeiros momentos da vida da criatura, depois criado dentro de um conceito evangélico, crístico, e sendo muito manuseado, quer dizer, a criança precisa ser tocada, precisa ser abraçada, precisa ser beijada, precisa ser valorizada, não é? E dentro desse critério ela vai crescer com uma informação muito boa, para não deixar se contaminar pela mídia hoje, que infelizmente, se não tiver muito cuidado, vai se deixar influenciar por informações extremamente deletérias, levando muitas das vezes até a um suicídio. Então imagina que nós pais precisamos ter muito cuidado com esses filhos, porque eles serão um reflexo daquilo que nós ofertarmos para eles. Amanhã o pai diz, meu filho se matou. Mas você falou de Jesus para ele? Você falou de Deus para ele? Você falou da importância da vida? Não, eu deixei para falar quando ele chegasse à adolescência. Passou a oportunidade, não é, Daniela? E aí a responsabilidade de nós pais, cuidadores, né, da importância dessa família parental para reconhecer e poder acolher esse espírito, né? Porque olha a responsabilidade que nós temos, falando justamente dessa conexão. A gente está para receber e para preparar e para orientar. Nós somos professores para instruir esse espírito, e ele precisa de se sentir pertencente, acolhido, né? E hoje o que nós vemos? E aí a desconexão, né? Os pais de hoje, né? No sentido dessa busca pela cognição, a preocupação dessa cognição, desse preparo profissional, desse bebezinho que acabou de chegar. Então tudo relacionado a como eu vou pagar uma escola, por exemplo, para essa criança ser bem preparada. E com essa busca, né, com esse objetivo, ela se desloca do principal, que é acolher essa criança, que é nutrir, né, que é validar o seu sentimento, que é ensinar ela a dar nome para o que ela está sentindo, né? Ela entender que o que não dá certo, a gente precisa olhar e ver novas possibilidades, e isso é em doses homeopáticas. Não adianta estar adolescente eu chegar com a mensagem ou agora eu estou pronto para ensinar meu filho. Não, isso é uma construção juntas. Diz, o Winnicott fala, que é um psicanalista britânico, né?
Ele fala que junto com uma mãe, junto com o filho nasce uma mãe. Quer dizer, junto com o filho nasce uma família, né? E essa família, a proposta dela é de cuidar desse espírito, né? Só que ela se coloca para cuidar em um outro pontinho, que esse pontinho é uma consequência. E um detalhe, o Francisco de Assis colocou que a gente tem que evangelizar as pessoas, se necessário for, use a palavra. Ou seja, evangelizar com exemplo. Então eu entendo que os filhos normalmente tendem a copiar os pais. Então é muito importante que os pais entendam que a cultura não é tão importante quanto a educação. É bem diferente uma coisa da outra. Aí nós podemos dizer instrução e educação. Educar, segundo Pestalozzi, é apelar pelos apriorismos da alma. A pessoa já traz uma bagagem. A gente só vai conduzir para que aquela bagagem seja realmente eficaz, e se não for eficaz ou um pouco distorcida, colocar no caminho, mas a pessoa já traz uma cultura. Nós não vamos impor. Educação não é impor, eu vou impor aqui uns critérios e tem que ser, não. Mesmo porque, se tiver 4 filhos, como é o meu caso, cada um é um mundo. Eu não eduquei meus filhos da mesma forma, como hoje eu convivo com eles e converso com eles diferentemente. Eu não tenho como conversar com um como eu converso com o outro, não. Cada um tem uma personalidade, tem uma maneira de ser, e a gente tem que saber tudo isso. Agora, o que não pode falhar é o nosso comportamento, porque se o comportamento for em desalinho, pode ter uma dúzia de filhos, mas a tendência é eles copiarem esse desalinho. Se você tem um comportamento mais ou menos adequado, eles também tendem a seguir esse comportamento. Então, agora, o que não pode deixar é os pais se darem conta que só vai ofertar o que tem. Então, tem que eles começar a se transformarem, para se tornarem educadores e saber conduzir esses filhos que estão sob a nossa responsabilidade. Não é? Sim, e a gente percebe, né, tem várias pesquisas que mostram o quanto que esses pais, né, e mais uma vez trazendo essa palavra que eu gosto bastante, porque eu acho que ela traduz muito o que a gente está vivenciando hoje. Essa desconexão desses pais com essa criança. Tem algumas filmagens de experimentos em que a mãe está brincando com a criança, né, olhando para ela, participando, interagindo, e a criança trocando. E aí o exemplo, a mãe fazia, ela fazia igual. De repente, na pesquisa, se pede para a mãe desconectar o olhar com a criança e ficar como se ela estivesse imóvel, parada, né, sem participar. A criança, ela vai tentando brincar, mas ela não está tendo resposta, né? Não vai havendo resposta. E isso, com o passar dos segundos, a criança vai ficando triste a ponto de começar a chorar, para chamar a atenção dessa mãe, para reconectar, até ela pegar essa mãe e mesmo trazer o olhar, trazer de volta. E é muito isso que está acontecendo conosco. Eu acho que nesse processo que nós estamos vivenciando, que as ferramentas que nós temos aí dessa evolução intelectual, ela está aí para nos auxiliar. Muitas ferramentas que nós temos, inclusive, né, nas cirurgias hoje, que são ali ferramentas importantes para trazer cura, né, saúde, são desenvolvidas a partir da tecnologia. O que a gente precisa, e aí para não se desconectar, é se conectar com o nosso propósito de vida, usando a tecnologia em momentos específicos, até para a gente não se tornar escravo, né? Então, quando a criança esse experimento traz, é um reflexo do que a gente está vivendo hoje no dia a dia das famílias, em que a tecnologia está tomando conta, essa criança pedindo esse olhar, né? Pedindo para ser atendida, validada nas suas necessidades básicas, né? Só que não está acontecendo. E hoje a gente vê um reflexo disso na saúde mental, de várias crianças desenvolvendo aí muitas doenças, né? Que a gente fala que, lógico que é multifatoriais, mas a gente fala muitas vezes que é genético. Não, são doenças adaptativas,
para a criança sobreviver, adaptativas inconscientes, quer dizer, é automático. É então, chamada crise existencial. Crise existencial, mas uma crise existencial criada, né? Ou pelo menos negligenciada, né? Desenvolvida. Na educação. Por isso a gente precisa, né, olhar para realmente quem nós somos e o que a gente busca, qual que é o nosso objetivo. Né? Então, as futuras mamães que estão se preparando, né, para a maternidade, realmente, o que eu espero da maternidade ou o que ela espera de mim? Porque vai precisar desse propósito de entrega. A entrega é conexão, para que eu proteja esse filho, para que futuramente, que aí vai fazer parte do processo, que vai ser dos benefícios desse cuidar e desse acolhimento dessa criança, um profissional de qualidade, seja qual profissão ele escolher. Ô Daniela, vou aproveitar aqui para fazer um comercialzinho, se me permite. A nossa casa, o Centro Espírita Francisco de Assis, tem um trabalho muito interessante que é desenvolvido no sábado de manhã, a partir das 8 horas até as 11 horas. Lá nós estamos trabalhando com mães grávidas, independente de religião, de condição socioeconômica. O trabalho é feito com as mães grávidas, onde vai ter um pediatra falando, uma ginecologista falando, uma psicóloga falando, um advogado falando. Lá nós procuramos trazer subsídios para ela entender o que está acontecendo. E eu tenho lá um trabalho que é de mostrar o verdadeiro sentido da vida. O que significa aquele nenê dentro do ventre dela, o que significa chegar desse espírito. Então, quem estiver grávida e quiser participar conosco, é um prazer imenso. E no final, como presente que nós damos a essas grávidas, um enxoval prontinho. Então, quem quiser participar conosco, não é pelo enxoval, porque às vezes a pessoa nem precisa, mas é por tantas informações importantes que nós passamos para essas criaturas que estão grávidas, com nenê no ventre, entendendo que é um espírito que chega e precisa muito do nosso aconchego, da nossa informação, para que a gente possa entender melhor a vida e dar para essa criatura subsídio para ela se educar e dar um bom espetáculo no trampolim da vida. Então aqui é meu comercialzinho. Venha conosco sábado de manhã participar deste momento fantástico que nós colocamos como nome de Doce Espera. Venha esperar conosco nessa docilidade de propósito para que os nossos filhos venham realmente muito bem conduzidos na área da educação e da valorização da vida, não é? Nossa, que bacana, hein? Essa doce espera precisa se tornar doce, né? E além de doce espera, o doce envolvimento, né? Porque nós sabemos que junto com a maternidade, junto com essa criança, vão vir situações de desafios, né? Que vão fazer parte, inclusive, nós sabemos, do processo evolutivo. Né? Mas essa criança ela vai trazer ali experiência para esses pais, para esses cuidadores, de se olhar, de rever também a sua infância, de se reconectar com sentimentos que talvez, né? E aí a psicologia traz que sentimentos que a gente coloca ali, recalca, coloca lá guardadinho, porque é difícil da gente lidar, até porque também muitas vezes... Nem sabe, né, o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo e também... Aí voltamos para a primeira infância, nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, até porque esses pais também não foram ensinados. Lógico. Né? Então, acho que a proposta do trabalho que vocês estão oferecendo no Cefa, né, desse doce esperar, ele vai desenvolver, ou pelo menos estimular esse olhar desses futuros pais, né, dessa futura mãe, de poder se reconectar com esses sentimentos, né? De poder acolher esses sentimentos, se possível pedir ajuda, né? Para poder aprender, porque às vezes ela também não sabe, né? Para poder ensinar os seus filhos, né? A nossa grande problemática é a ignorância, em sentido amplo, porque quando a gente não sabe, o que fazer? Quando se propõe, via de regra, erra. Então, o ponto máximo
seria a gente estar se abalizando naquilo que nós nos propomos a fazer. E a doutrina espírita tem esse grande trunfo, que é de trazer para nós informações verdadeiras, verídicas, baseadas em dados espirituais, mostrando para nós, para que a gente use bem a razão, a lógica, o intelecto, o raciocínio, não ferindo esses princípios, para que a gente possa valorizar a verdadeiro sentido da vida, a vida que a gente deve viver. Então, lógico que Jesus é o modelo e guia da humanidade, mas ele trouxe para nós a doutrina espírita com tantas informações e serão muito importantes no sentido da gente estar nos conduzindo bem, não banalizando a atual existência, pelo contrário, aproveitando para fazer essa transformação interior, transformação moral, que é a proposta de Deus, que é a proposta de Jesus, nos tornar espíritos puros, desvestidos das imperfeições. Mas para isso, ninguém muda ninguém. Cada um vai se mudar ao tempo em que se informa e quer se mudar. Então, por isso é que a gente sempre faz um convite, venha conhecer a doutrina espírita, que ela vai fazer com que a gente entenda melhor a proposta de Jesus e de Deus. E a gente não venha perder tempo nessa trajetória que nos é dada como uma maior bênção na vida, é estarmos nascidos, reencarnados, com mais uma oportunidade de um ano letivo na trajetória do Espírito. O tempo nos cobra, Daniela, eu quero agradecer muito a sua presença, informações maravilhosas, e convidá-la para depois voltar com um novo papo, para a gente estar aqui abrilhantando a nossa rede Luz Espírita e trazendo subsídio para os nossos telespectadores. Um grande abraço a todos e até a semana que vem para um novo Papo do Bem pela rede Luz Espírita.